Boa noite, Dorival, Júlia Santos, da Flá TV. O Filipão hoje mudou muito a formação do time em relação ao último jogo. Tirou um centroavante, um ponta e colocou mais um zagueiro e mais um volante. Como se preparar para um jogo como esse contra um adversário que opta por se retrancar e que taticamente se posta diferente do que vinha praticando nos jogos anteriores? Nós nos preparamos para toda e qualquer situação, imaginávamos uma possibilidade de uma iniciação um pouco diferente. Foi uma opção, nós respeitamos isso, procuramos jogar, procuramos botar a bola no chão, procuramos fazer o jogo que nós sempre fizemos. Tivemos um número considerável de, não só de posse, mas de jogadas criadas, de possibilidades reais de gols, e infelizmente só não conseguimos a finalização. É um jogo de 180 minutos e nós temos que ter essa consciência. Está tudo em aberto, duas equipes que têm merecimentos para estarem onde estão e com certeza farão aí mais uma ótima apresentação no jogo de volta. Boa noite, Dorival. Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da equipe de arbitragem hoje, comandada pelo Luiz Flávio. Teve a expulsão do Davi Luiz, teve reclamação de pênalti também. E pegando esse gancho do Davi, qual o impacto que a expulsão do Davi Luiz tem no jogo da volta? Você também não vai contar com o Thiago Maia, que levou o terceiro cartão amarelo. Queria que você fizesse uma análise sobre isso também. Obrigado. Desculpa falar sobre a arbitragem. Eu não vou abordar. Nós temos que jogar, nós estamos buscando jogar. Nosso time tem essa condição. É um time que joga para frente, joga buscando gol, é o que nós queremos que aconteça. A arbitragem é um fato que nós não temos que ficar nos preocupando, não. Eu acho que nós temos que ter total atenção com a nossa equipe, com a melhoria da equipe, com o crescimento dela, com a tranquilidade para que na segunda partida nós façamos aí novamente uma boa apresentação e de repente, quem sabe aí buscando os gols necessários para que alcancemos a nossa classificação. São perdas, não é? São perdas nesse momento, mas nós temos jogadores à altura, estamos preparando todos eles para jogarem. Eu naturalmente que fico preocupado com a saída dos dois, mas muito confiante naqueles que entrarão, que com certeza darão conta do recado e cobrirão com sobras as necessidades que tenhamos. Dorival, aqui à sua direita, Diogo do Globo. Você chegou nesse tempo de trabalho de recuperação que você tem feito, você recuperou vários jogadores, aí o Everton Ribeiro, o próprio Pedro, né, voltando a jogar em sequência. Como é que você está avaliando essa situação do Gabriel, que ele vinha de um processo ali de tentar se adequar não só ao futebol do Pedro, que ele tem conseguido, mas também dele marcar gols. A gente vê ele muito agoniado para voltar a ter eficiência nas finalizações. Ele tem feito muitas movimentações, vindo bem atrás para buscar jogo, isso é importante, mas como é que você tem se preocupado em dele voltar a fazer o que ele gosta e também acho que ajuda na confiança do jogador, né? Nos momentos decisivos ele vai fazer, podem ter certeza disso. O Gabriel é um jogador letal dentro da área. A ansiedade é um fato natural. Agora, o papel que ele está cumprindo, taticamente, o que ele tem contribuído para a nossa equipe, a participação em muitos lances de gols,
em lances criados, em mobilidade e movimentação, ele tem dado uma outra cara para a equipe. E isso é um fato importante, tão quanto os gols que ele talvez nesse momento não tenha feito, mas que daqui a pouco, nos momentos em que precisarmos, necessitarmos, eu não tenho dúvidas que ele estará presente. Então, tudo é questão de tempo, é questão de manter a confiança do jogador. Ele está buscando isso e quando menos se espera, o Gabriel se faz presente. São os momentos decisivos em que ele contribui mais decididamente e mais diretamente para o conforto da própria equipe. Dorival, aqui. Letícia Marques, do UOL. Boa noite para você. Boa noite. O Flamengo teve mais de 20 finalizações, né, e não conseguiu marcar. Eu só queria saber a sua opinião, o quanto isso pode prejudicar para o jogo da Arena da Baixada, que é só daqui a 2 semanas, você já vai ter alguns reforços mais encaixados. O Sidão já falou sobre Davi Luiz e o Thiago Maia, mas assim, o fato do Flamengo não ter conseguido abrir o placar aqui no Maracanã e levar uma certa vantagem, queria só que você falasse sobre isso, por favor. Olha, nós poderíamos levar uma vantagem e, de repente, ela não ser tão viável no jogo da volta. O jogo está aberto, são duas equipes que sempre jogaram, buscam o gol. Com certeza, dentro da Arena nós teremos uma equipe do Atlético um pouco diferente. Flamengo também, sabendo como jogar. Flamengo sabe como enfrentar grandes adversários. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de paciência, questão de encaixarmos novamente a forma que nós gostamos de atuar e buscarmos nos espaços que possam também acontecer um aproveitamento melhor, principalmente das oportunidades que criamos, das chances que foram apresentadas e, de repente, nessa noite não tivemos a felicidade. Mas o importante é que estamos melhorando, estamos criando, estamos evoluindo e a equipe vem sentindo isso num todo. Isso é um fato muito importante. Boa noite, Dorival. Thiago, TV Band. No calendário brasileiro, até pela mistura de muitos campeonatos, às vezes acontece o que vai acontecer com o Flamengo agora. Antes de enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tem um jogo com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Jogar com o Atlético antes pelo Campeonato Brasileiro é bom, é ruim, serve para testar o time, não? Como isso muda para vocês? Vira uma salada, né? Porque dificilmente você consegue mudar a chave de um dia para o outro. É um pouco complicado, mas nós estamos conseguindo fazer isso até muito bem. E estamos buscando fases e fases e uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o objetivo, esse é o espírito, nós não podemos perdê-lo e que, de repente, façamos aí uma boa apresentação que mais ou menos nos direcione para o jogo decisivo. Eu acho que isso será um fator também que teremos que observar para que cheguemos num momento da definição da fase, aí sim, ainda mais fortes, consistentes e em condições de podermos buscar o nosso espaço. Dorival, aqui Caia Mota, Globo Esporte. Foi uma partida onde o Atlético marcou muito baixo, ocupou muito meio de campo ali, e vão falar muito de que foi uma opção que deu certo, porque foi 0-0. Por outro lado, um time que finaliza 22 vezes também não pode dizer que não foi uma atuação que deu certo, né? Pode não ter sido eficaz na finalização, mas também foi um Flamengo que conseguiu encontrar
encontrar espaços nesse ferrolho para criar. Fazer um pouco essa avaliação de estratégia e se você acha que essa opção do Atlético aqui foi muito fora do padrão, por ser um jogo aqui, ele se fechar tanto e marcar tão baixo, e que lá, naturalmente, vai ser um jogo mais aberto. Não que seja um jogo mais aberto, mas com certeza com uma outra característica. Nós teremos um Atlético muito mais agressivo. Jogando dentro da Baixada, nós sabemos. A pressão, o crescimento da equipe, a forma como atuam. Por outro lado, o Flamengo também sabe como jogar, o Flamengo sabe como ser visitante. O Flamengo tem vivência, tem experiência, somos uma equipe madura e com certeza estaremos ainda melhor nesse instante para uma decisão. Eu confio muito na nossa equipe e eu não tenho receio em afirmar que teremos novamente um grande jogo. O Flamengo não vai fugir às suas características, vai tentar jogar dentro dessas condições que mostramos hoje, que temos feito ao longo desses últimos jogos e que temos encontrado soluções. A partida de hoje foi um pouquinho diferente, mas não deixamos de sermos efetivos em criação, em busca pelo gol adversário, em posse de bola, em movimentação à frente da área adversária, mas enfrentamos realmente uma equipe que se dispôs, cumpriu uma função, um papel e saiu daqui com o resultado que imaginava. Boa noite, Dorival. Bruno Vilafranca, aqui do Coluna do Fla. Dorival, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o jogo do Vidal, né? Me pareceu que ele esteve muito bem encaixado a um time que ele ainda conhece muito pouco. E uma outra dúvida, eu sei que não quer falar sobre a arbitragem, a gente respeita isso, é claro, mas eu queria saber como é que você encontrou os jogadores no intervalo depois do jogo. Por quê? Porque eles estavam extremamente enervados dentro do campo, justamente, me pareceu, com muitas reclamações em cima da arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Como é que foi esse encontro com os jogadores no intervalo, no final da partida, e que você fizesse essa avaliação em relação ao jogo do Vidal? Acho que o Vidal está evoluindo, está começando a conhecer os seus companheiros, o seu grupo de trabalho, está se encaixando, até porque é um jogador com uma vivência muito grande, uma longa experiência, e isso daí facilita. Jogadores de alto nível, eles se encaixam em qualquer situação. É questão apenas de um acerto, um ajuste, mas eles se entendem no olhar, às vezes, na troca de passes, na movimentação, na saída de espaços. Eu acho que aos pouquinhos ele vai alcançando a sua melhor condição. O importante é que ele está começando a trabalhar com uma sequência um pouco maior com o grupo, com bola principalmente, e com isso a produtividade vem aumentando. Houve realmente um descontrole, alguma coisa aconteceu, eu acho que todos viram. Agora, não vou aqui analisar novamente uma arbitragem. Me desculpe, mas isso daí não é do meu feitio ficar lamentando um resultado por causa da forma como o árbitro conduziu uma partida. Ele tem as características dele, eu respeito, mas, sinceramente, o Flamengo fez por merecer talvez uma sorte melhor na partida, independente de arbitragem ou não. Última pergunta aqui. Boa noite, Custódio, canal Custódio Fla. Dorival, o que você achou que faltou para sair o gol, né? Já que foram tantas oportunidades, foi o quê? Ansiedade, né? Devido ao jogo estar muito pegado, muito picotado. Qual a sua opinião? O jogo truncado, picotado, ele favorece a quem quer marcar. E é isso que vinha acontecendo desde o primeiro minuto. O descontrole da nossa equipe talvez tenha sido nesse sentido.
Quando as coisas são inibidas por quem comanda, é natural que você tenha um outro caminho. Não acontecendo, você acaba descontrolando a equipe que quer botar a bola no chão, que quer jogar, que quer fazer as coisas fluírem. O jogo não flui, o jogo é truncado, o jogo é amarrado, acabam precipitando situações. Nas oportunidades que tivemos, talvez não tenhamos tido a consciência e a tranquilidade apenas. Mas criamos muito, criamos várias oportunidades. Obrigamos o Bento a trabalhar bastante. Eu acho que esse é o objetivo da nossa equipe. Sempre foi assim. Hoje, não tivemos, talvez, o último momento, o toque final. Mas não vai faltá-lo, não. Nós estamos buscando, trabalhando muito, com muita intensidade, e vamos fazer um grande jogo lá em Curitiba. Obrigado, Dorival. Obrigado a todos. Boa noite.